Muito bem, avançando agora para o nosso terceiro grande evento do relato das origens, o primeiro período do Antigo Testamento, tá? É o dilúvio. Nós já vimos a criação, nós já vimos a queda e agora nós veremos o dilúvio e depois a Torre de Babel. Ok? O relato do dilúvio, ele acontece dos capítulos 6 até o capítulo 9 de Gênesis. Ok? Esse é o relato do dilúvio. Mas afinal de contas, quais foram as causas do dilúvio? Por que Deus enviou essa catástrofe tão grande sobre a humanidade? A resposta está lá em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 1. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradavam. Então o Senhor disse: meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Então aqui é o relato das razões do dilúvio, as causas do dilúvio. As pessoas começaram a se multiplicar, e junto com as pessoas se multiplicando, o pecado também aumentou. A maldade no coração das pessoas também começou a se multiplicar. Isso mostra a consequência do pecado, que nós não vimos o relato da queda, né? Mas tem a consequência para toda a raça humana. As consequências da queda não foram só sentidos para Adão e Eva, mas passados para toda a raça humana. Afinal de contas, quando nós chegamos aqui em Gênesis, a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração era continuamente mau. Ou seja, o pecado, ele contaminou todos os homens, mas não só todos os homens, mas o homem como um todo. Ok? Você tem esse relato, por exemplo, lá em Jeremias, quando ele fala que nós não devemos confiar no nosso próprio coração, porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, né? Nós vemos o relato do próprio Jesus falando que é do coração que saem os maus pensamentos, né? Os desejos, blasfêmias, imoralidades, os roubos, os furtos, o assassinato, né? Tudo sai do nosso coração. Ou seja, o pecado, ele alcançou todos os homens. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, fala que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo diz que assim como por um só homem o pecado entrou no mundo e junto com o pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Eu não preciso tentar convencer você que você é um pecador. Você sabe por si mesmo que você é um pecador. Porque você comete pecados. Você comete pecados porque você é pecador. E não você é pecador porque você comete pecados. Tem uma grande diferença nisso. Mas junto com o aumento populacional, né? Afinal de contas, era cumprimento, né? Deus havia dito: vocês têm que ser férteis e multipliquem-se, encher a terra. Mas junto com o aumento populacional, a quantidade de pessoas, a quantidade de maldade também cresceu no mundo. E isso Deus olhou para isso e fez com que Deus ficasse entristecido com isso. Isso pesou o coração. Uma palavra aqui de arrependimento, né? E ele toma uma decisão: eu vou destruir todos os humanos, e não só os humanos, mas os animais também, que criei sobre a face da terra. Como eu vou destruir tudo, mas eu vou recomeçar, né? A partir de Noé e seus filhos, porque Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E Deus dá uma ordem muito clara para Noé: você deve construir uma arca, que eu vou enviar um grande dilúvio, e eu vou poupar você e a sua família, ok? E alguns animais. Você vai construir uma arca para que você possa sobreviver. Deus lhe dá as medidas exatas da arca para que Noé pudesse construir essa arca, ok? As medidas do comprimento, a largura, a altura, né, o revestimento que deveria ser essa arca. E lá no final do capítulo 6, no versículo 22 diz: foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus havia ordenado. Assim ele fez. Ele confiou em Deus e obedeceu a Deus. Esse é o princípio, certo? Da fé. Envolve confiar em Deus e envolve obedecer a Deus. Imagine se Noé não tivesse confiado em Deus e quisesse fazer a arca. Primeiro, não ter feito a arca.
Ou em segundo lugar, eu acho que essa arca é muito grande. Para que você dê esse comprimento, eu vou diminuir um pouquinho mais. Ou, por que você é tão alto assim? Né? Ele confiou e fez tudo conforme Deus havia ordenado para Noé. E a grande pergunta que fica aqui é, beleza, Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e mais as suas 3 esposas, 8 pessoas na arca, ok, né? Mas e os animais? Como que couberam todos os animais dentro da arca? Acho interessante que quando a gente para olhar as dimensões da arca, né, temos ali as medidas nessa figura que está do lado aí, né, 23 de largura, 133,5 de comprimento e 14 metros de altura, certo? Em volume cúbico, o total era 42.000, quase 43 mil metros cúbicos, ou seja, caberia ali 1.287 containers. E é enorme, se você chegou perto de um container, você sabe que ele é grande. A altura da arca ultrapassava um prédio de 4 andares, então era bem grande. Se colocasse ônibus enfileirado um atrás do outro, caberia lá um pouco mais de 12 ônibus enfileirados, ou mais do que 24 carros enfileirados ali. Então a arca era muito grande, suficiente para que coubesse cada espécie de animal. E aqui outro detalhe, né? Deus não disse para que colocasse cada tipo de animal, mas cada espécie de animal. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Deus não pediu para que Noé colocasse ali um cachorro da raça pastor alemão, um outro labrador, um poodle, um coque, entendeu? Não, é uma espécie de cada animal, ou seja, um felino, um canino, certo? Enfim, então não foram as variantes que tem dentro da espécie, mas uma espécie de cada animal. Aí a gente já diminui a quantidade de animais que poderiam caber nessa arca. Outra, o relato bíblico diz que tudo que tem fôlego nas suas narinas vai entrar na arca, ou seja, quem não entrou na arca, peixes, né? As criaturas aquáticas, né, não precisaram entrar na arca, ok? Lógico que muitas morreram, tá? Mas não precisa se preocupar em colocar uma baleia, certo? Um golfinho dentro da arca, certo? Eram criaturas marinhas, tudo que tem fôlego de vida nas suas narinas, ok? E outra, o relato bíblico não diz isso, tá? Mas isso é uma inferência ao texto bíblico, tá? Mas ao invés de colocar um animal adulto, que ocuparia muito mais espaço, ok? Poderia se colocar um filhote daquele animal. O cientista Adalto Lourenço, já citei anteriormente, ele vai dizer que o tamanho médio de um animal é o tamanho de uma ovelha. Então não é um animal, não é grande. Tem animais muito menores e tem animais muito maiores. Ok? Agora imagine um elefante. Para que eu vou trazer um elefante adulto, se eu posso trazer um elefante filhote para dentro dessa arca e economizar mais espaço. Enfim, com essas características, nós podemos chegar à conclusão que sim, na arca era suficientemente grande para que coubessem todos os animais da terra ali, né? Todas as espécies de animais. Ok? E quanto tempo durou o dilúvio? Bom, o texto de Gênesis 7, versículo 12, diz que caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, o dilúvio, o tempo que caiu a chuva, certo? Foram 40 dias e 40 noites de água de cima e água de baixo, como nós veremos anteriormente. E foi o tempo de um ano, o tempo que Noé ficou dentro da arca. Capítulo 7, versículo 6 diz: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E Gênesis 8, versículo 13 diz: e aconteceu que no primeiro dia, no primeiro mês do ano, 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Ou seja, Noé tinha 600 anos quando começou e 601 quando o dilúvio. As águas secaram. Então foi 40 dias e 40 noites de chuva, de tempestade, de catástrofe e mais ali uns 10 meses pelo menos para que toda aquela água pudesse baixar. Então um ano foi o período total que Noé e sua família ficaram dentro da arca. Outra pergunta: as águas cobriram toda a terra? Sim, veremos ali. Gênesis 7, versículo 17. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles e os montes foram cobertos. Aqui fala todos os montes. Então, se todos os montes foram cobertos, significa que o dilúvio era local, cobriu a terra toda. E não só todos os montes mais altos, mas 7 metros ainda acima desses montes. Então, eu creio que o dilúvio ele não foi local, mas ele foi global, a nível do mundo todo. Tá bom? E lembrando também, né, que na Pangeia, né? Então, quando Deus ele cria
lá no quarto dia, né, do terceiro dia da criação, ele fala, junte-se a água num lugar só e surge a parte seca. Então, dá a entender aqui, né, que a teoria lá da Pangeia ela é verdadeira, ok? Mas não aconteceu bilhões de anos atrás. Mas foi na criação, havia uma porção só de terra seca, ok? Então, toda a terra estava num lugar só. Então, não estava espalhado nos continentes como nós temos hoje aqui. O que causou essa separação foi o próprio dilúvio. Confira lá Adalto Lourenço, que ele vai explicar muito melhor do que eu. E de onde veio tanta água? Gênesis 7, 11 e 12 diz, no ano 600 de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, a chuva, as águas, ela veio de dois lugares, de cima e de baixo. As comportas do céu se abriram e desabou o mundo. E mais também, as fontes do grande abismo também, né, se romperam ali, né? As fontes do grande abismo e veio água de baixo também. Então, água de baixo, água de cima. Só para você ter uma ideia, uma noção, alguns anos atrás, né, teve aquele tsunami lá na Indonésia, né? Então, pensa naquele tsunami que causou aquele estrago total a nível global. Alguns meses, dias atrás, do tempo que eu estou gravando esse vídeo, teve as enchentes lá no Rio Grande do Sul. E você já imagina o quanto que foi os estragos, né? Você vê fotos, filmagens de pessoas desesperadas. Quantas pessoas perderam casa, perderam tudo, né? Por causa de né, as comportas, literalmente, né? De tanta chuva, né? Causou aquela enchente. Imagine o que aconteceu no Rio Grande do Sul a nível elevado 10 vezes mais e a nível global também, né? Então, não foi uma chuvinha, não só de ping-ping-pan, não. Foi uma grande e talvez a maior catástrofe que o mundo já presenciou, ok? Quando termina o dilúvio, depois de um ano ali, Noé, junto com sua família e os animais, eles saem da arca, ok? E oferecem sacrifícios a Deus, e nesse momento que eles estão ofertando algo a Deus, Deus ele faz uma aliança, né, com Noé. Primeiro ele dá uma ordem para Noé, e é muito semelhante com as ordens que Deus dá para Adão, certo? Sejam fecundos, multiplicam-se, encham, subjugam a terra, ok? A questão de domínio, todos os animais da terra e as aves do céu terão pavor de vocês. E algo diferente aqui no versículo 3 de Gênesis 9, tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Então, ou seja, agora era permitido, né, pelo próprio Deus que o ser humano e alguns animais também pudessem comer da carne. Okay? Lá no final de Gênesis capítulo 1, um relato muito interessante ali, que fala que os animais, tanto os animais quanto os seres humanos, eles eram de uma dieta vegetariana, né? Mas depois do dilúvio isso mudou e agora Noé e sua família, todos os seres humanos, poderiam comer carne, ok? E uma outra ordem que Deus dá aqui é com relação à morte. Uma vez que agora a morte entrou no mundo, né, por causa do pecado, mas também aquele que tirar a vida de uma pessoa pagará com a sua própria vida também. E no versículo 9, Deus ele faz uma aliança a Noé e seus filhos. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês. Versículo 11. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse, esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês. Porém, versículo 13, o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ok? Então, todas as vezes que nós vemos a chuva e vemos o arco, íris, né, o arco no céu, é o sinal daquela promessa, aquela aliança que Deus faz com Noé. Pode vir chuva, pode vir tsunami, mas um dilúvio não virá jamais. Deus disse que nunca mais iria enviar um dilúvio para destruir a terra. Ok? E por fim, né, temos um relato interessante também, dentro desse evento do dilúvio, é a maldição de Noé. Noé e seus filhos descem da arca, Noé se torna um agricultor, lembrando que Noé, lá no versículo 29, né, o 28, né, e depois do dilúvio, Noé vive ainda mais 350 anos, né, depois do dilúvio ainda. Então imagine o quanto de pessoas que tinham lá já, depois de 350 anos, que tinham acesso ainda à fonte primária, né, do dilúvio, podendo conversar com Noé e seus filhos, né. Mas Noé se torna agricultor, planta uma vinha, bebe do fruto da vinha, o vinho, se embriaga, fica nu, né? E aí o seu filho mais novo, Cã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. A gente não sabe o que aconteceu de fato, né? Qual foi o grande pecado de Cã. Se ele só viu a nudez, se envolveu alguma outra coisa também, ok? Mas o fato é que isso desagradou Noé quando ele fica sabendo disso.
Os irmãos mais velhos, Sem e Jafé, entram na tenda, cobrem o pai. E quando o pai acorda, ele fica sabendo de tudo isso, ele lança uma maldição. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. O que é mais interessante aqui é que quem é amaldiçoado não é Cã, mas é Canaã. E Canaã é um dos filhos de Cã. Lá no capítulo 10, versículo 6, os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Então quem é amaldiçoado pelo pecado de Cã não é Cã, não é todos os filhos de Cã, não são todos os filhos de Cã, mas é um filho de Cã, que é Canaã. Por que isso é importante? Porque alguns séculos atrás, a grande justificativa para a escravidão, né, aqui no Brasil, enfim, nos Estados Unidos também, né, era esse texto. Né? Vou mostrar o mapa daqui a pouco para vocês, no próximo evento. Né? A gente sabe que os descendentes de Cã ocuparam ali o norte da África, né? Um pouco do Oriente Médio e o norte da África. E eles justificavam, tá vendo? A maldição de Cã é porque eles seriam escravos. Né? Então, inclusive pastores, né? Citavam muito esse texto aqui, justificando a escravidão disso. Mas não tem nada a ver com isso. Quem foi amaldiçoado não foram todos os filhos de Cã, mas foi apenas Canaã, ok? E essa maldição tem a ver com o que aconteceria depois, lá na frente, por plano de propósito do Senhor, né? Quando um dos filhos de Sem, descendentes de Sem, que é o povo de Israel, vai invadir e vai conquistar, vai dominar a terra de Canaã, ok? Então é isso que se refere à maldição de Canaã, ok? A maldição de Moisés, não é todos os filhos, mas é apenas Canaã. E com isso nós terminamos o nosso terceiro evento do período das origens, e agora vamos caminhar para o nosso quarto evento e último, que é a Torre de Babel.